Oi pessoal, quantas vezes me perguntaram qual é a diferença entre o karting na França e no Brasil? Sem falar de por que você vem para o Brasil? Por que você gosta de correr no Brasil? Gosta mais de correr no Brasil do que da França? Enfim, todo esse tipo de pergunta que é normal, né? Um piloto francês, um Alain Prost lá, amador, que vem para o Brasil desafiar os Sennas amadores também. Então, são perguntas normais, né? Nunca me tinha feito, para ser honesto, que para mim o kart é um esporte assim, como dizer, que vai além das fronteiras, não? Um esporte universal, internacional. Acho que tem 150 países no mundo que tem kartódromo, que tem piloto de kart, enfim. Então é um negócio bem internacional, seja honesto. Agora, realmente, assim, quando coloco a minha cabeça para pensar, é verdade que existe diferença entre a forma como encaramos este esporte na França e a forma como encaramos este esporte no Brasil. Bom, a França sempre foi um país que ofereceu muitas possibilidades para quem quiser praticar qualquer esporte. E se houver o Jogo Olímpico, vocês devem acompanhar também. A França não é o maior campeão, né, do Jogo Olímpico, não é o maior vencedor de medalhas, mas sempre está no top 5, no top 10 e em muitas atividades. Não é que tem uma atividade que absorve 60% ou 70% das medalhas que ganha, como seria o caso, por exemplo, para o Brasil, de judô, talvez de ginástica agora, enfim. Não, na França são muitas atividades que trazem medalhas para o país. Isso para explicar que realmente uma da força da França é isso. O acesso, facilidade de acesso ao esporte, por ser um país mais antigo, desenvolvido, sempre foi um país rico, acredito que tudo isso tem a ver, o poder econômico do próprio país. Então nos oferece facilidades que obviamente no Brasil não todo mundo tem, né? Sejamos honestos. E isso no final pode chegar a fazer diferença. Aliás, se analisarmos a corrida de rally, do próprio kart, rally, Fórmula 1, tem muitos pilotos franceses que ganharam corrida. Bom, tivemos, claro, Alain Prost como campeão do mundo, quadruplo, 4 vezes campeão do mundo, não chama atenção, obviamente, mas tivemos muitos outros pilotos. Quem está filmando é brasileiro, vocês entenderam? Mas tem muitos outros pilotos da França que ganharam corrida também, e quando eu digo muito, é muito mesmo. Talvez vocês lembram de Patrick Depailler, Didier Pironi, Jacques Lafitte, Beltoise, René Arnoux, tem um monte assim, Panis, agora temos Ocon e Gasly que já chegou a beliscar pódio, sem ter os melhores carros. A outra explicação que na França também tem fabricantes de carro, tem muitos interesses financeiros metidos no setor automotriz. É só falar das marcas, Renault, Citroën, Peugeot, Fórmula 1 apareceu Alpine, no passado tinha Talbot, Simca, lembra-se, Ligier, então são escuderias famosas na França. Então sempre tivemos muito dinheiro injetado no esporte automotriz e que pode explicar o porquê também, claro, temos certa facilidade que o Brasil não tem. O Brasil não tem, ou poucos, fora de, acho que uma Gurgel, seus carros fabricados de fibra de vidro, ou seja, alguns carros elétricos talvez, mas não tenho conhecimento de muitas marcas próprias no Brasil, ou seja, de muito dinheiro injetado dentro do próprio Brasil pelos próprios brasileiros. São mais multinacionais, ou fabricantes internacionais que se instalaram no Brasil, que investiram com a marca deles, Aquela Toyota, a Volkswagen, Honda de toda a vida, não é? Mas não são marcas brasileiras de verdade. Então acho que isso pode ser uma das explicações. Agora, o que é interessante é a comparação respeito a tipo de piloto, temperamento, a maneira de encarar a corrida em si, é um lado mais humano. O brasileiro, com certeza, tem uma genética muito favorável para todo tipo de esporte. O kart, para mim, o esporte automotriz em geral, não faz exceção à regra. Bom, aliás, sem ter tantos pilotos famosos, sem ter tanta facilidade quanto nós temos, por exemplo, na França, basta com falar de um Fittipaldi e do Ayrton Senna, obviamente, ou seja, vocês tiveram pilotos fora da curva, melhores no mundo, melhores pilotos da sua geração, e talvez mais do que nós mesmos na França, enfim. Então, isso indica que faltaria pouca coisa para que puder ter aqui no Brasil muito mais pilotos, muito mais vitórias, muito mais campeões do que na própria França. Só pela genética favorável que vocês têm. O brasileiro podia ganhar em qualquer esporte no mundo, ou seja, pode ser rápido, pode ser forte, pode ser dinâmico, pode ter mais reflexo que qualquer um, pode ser mais alto, pode ser, enfim, pode ser tudo, tem de tudo aqui no Brasil. Não só porque é um país imenso, mas tem realmente o que se fala, não? É a Argentina. Eu sempre me rio quando penso nisso,
A Argentina teve o Papa, o Brasil tem o Deus é brasileiro, não é? E de certa forma é a isso que quero chegar. Ou seja, o Brasil é um país, como se fala, tem uma benção divina, não é? Faltaria pouca coisa para que o Brasil conseguisse tudo o que o país quiser. E não só pela grandeza do país, obviamente, estamos falando de que 215 milhões de habitantes, 215 milhões de pessoas que em potencial poderiam ter sucesso a algum tipo de atividade, em particular no esporte. Então, não só pela quantidade de habitantes, não só pelo tamanho do país, mas também pela genética mesmo, pela sorte que vocês têm. O Brasil é um país, por exemplo, que nunca entrou realmente em guerra, nunca foi, da história recente, obviamente. E a França, nem falo para vocês o que aconteceu. A França sofreu 2 guerras mundiais no último século e meio, enfim. É um país sofrido nesse sentido. A gente sofreu muito na França, né, para se defender. Tivemos histórias de grandes conquistas também, na época do Napoleão. Enfim, não vou entrar em detalhe, mas só quero dizer para vocês que vocês estão num país pacífico e que tem a benção de Deus. Eu sei que todo mundo quer fazer isso e sempre fazem comigo. Vamos comparar Prost e Senna. Vamos ser honestos. Para mim, por mais francês que seja, por mais que tenha sido fã do Alain Prost, que sou fã do Alain Prost, Senna com certeza foi o melhor piloto. Não dá para negar. Agora... Eu sabia. Volto a repetir, que meu filme é brasileiro. Esse não é honesto o que está acontecendo aqui neste vídeo. Nem vou falar. Isso aí tá errado. Prost foi mais campeão do que Senna, né? Então, acho que Senna, assim, genética pura, explosão, reflexo, sangue nos olhos, com certeza foi muito mais tudo isso do que Prost. Só que Prost, como bom francês, que por aí tem uma genética não tão favorável quanto Senna teve, foi mais calculador, ele mesmo é filho de mecânico, né? Ele mesmo sabia de carro, tem mesmo de dirigir carro. Então, tem toda esta inteligência, vamos dizer, né? De como regular carro, de se meter no lugar, né, do próprio carro, como o motor funciona em algum momento da corrida, os pneus, suspensão, tudo isso. Então ele tinha um conhecimento, assim, vamos dizer, técnico, como bom francês que tem acesso a muito conhecimento, a muitas oportunidades que talvez um brasileiro não tem. E ele conseguiu tirar proveito de tudo isso para fazer a diferença de outra forma. Prost era o professor e acabou ganhando mais, numa época semelhante, estamos falando de 10 anos, mais ou menos 15 anos, chegou a ganhar mais, paradoxalmente, do que o próprio Senna. Aí é todo o debate, basicamente isso. Podíamos falar também de futebol, enfim. Aí quem está me filmando vai começar a ficar chateado e eu preciso dele ainda, sabe? Vai acabar o vídeo.